Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulos 2, 3, 4 e 5. Vocês vão perceber que nesses capítulos é cheio de simbolismo, né? E vai começar com o chamado de Ezequiel. Ele diz, e é interessante como ele se refere a Ezequiel, Deus se refere a Ezequiel. Ele disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito, aquele maiúsculo Espírito Santo, entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Eu disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Você lhes falará minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei para a mão, olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que se desenrolou diante de mim, e ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamentos e prantos reais. Naturalmente todos os profetas, Jeremias, entre eles, né? E aqui é interessante a gente observar enquanto ele fala, o Espírito entrou em mim. Não é que o Espírito Santo tomou posse dele, tirou a lucidez, que seria uma contradição, porque um dos frutos do Espírito é a lucidez, né? Mas aqui está se referindo àqueles olhos simbólicos nas carruagens, tem lá nas rodas das carruagens, tem lá atrás, lá no primeiro capítulo. E quando fala que o Espírito entrou em mim, significa o quê? O revestimento do poder divino, né, sob o ministério do profeta. Apenas isso. E capacitação pelo Espírito Santo para o profeta. Então vocês veem que todo aqui tem um contexto do Espírito Santo capacitando o profeta Ezequiel, né? E vocês vão perceber que o tempo todo aqui começa com o ministério do profeta Ezequiel, começa com julgamento, apontamentos, ais, né? Mas também depois começa a falar de esperança para o povo no exílio, né? E ele me diz: filho do homem, come este rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e me deu um rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, come este rolo que estou lhe dando, enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e minha boca era doce como mel. Depois disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala, não está sendo enviado a um povo de fala obstinado de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não compreenderia. Certamente, se eu enviasse, eles ouviriam. Então, meu irmão, está dizendo aqui que vai falar ao povo de língua comum, povo de língua materna. Agora, comer esse rolo aqui pode ser a gente precisa refletir nisso aqui, pode ser uma figura aqui, porque a figura, por quê? Porque encher o estômago, vem toda palavra, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Está de sensação aqui, encher o estômago, está falando que a palavra sacia, né? E o Espírito Santo capacitaria a falar as palavras que estavam no rolo, né? E aí, então eu comi e a minha boca era doce como mel. As palavras são doces, mas algumas vezes são amargas. Algumas vezes as palavras são amargas. As correções podem ser amargas, mas as palavras de esperança são sempre doces. Então, meu irmão, minha irmã, o que ele fala aqui, falando que Jeremias experimentou de forma emocional lá, Ezequiel, ele foi mais sensorial nas palavras, usou muita parte sensorial, a parte dos sentidos, né? Mesmo quando o conteúdo é amargo. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei sua testa mais dura que pedra, mais dura que perdeneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Depois o Espírito levou-me e ouvi uma estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E aqui, meu irmão, minha irmã, você está vendo aqui que o Espírito Santo aqui eleva Ezequiel a um tipo de êxtase em que ele contempla a glória do Senhor, né?
E aqui então a gente já percebeu que Ezequiel foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra se encheu o espírito de Ezequiel de palavras, né? E o Espírito Santo estaria agindo durante o seu ministério e falando através dele, né? E vai falar de advertência. Então o Espírito levou-me e tirou-me de lá com o meu espírito cheio de amargura e de ira, com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moram em Tel Abib, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles. E ao fim de 7 dias, o Senhor veio a mim, falando: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo, e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, se você não o advertir e não lhe falar para dissuadir dos maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrer por sua iniquidade, para mim você será o responsável pela morte dele. E aqui, meu irmão, fala da nossa responsabilidade. A palavra ela tem que ser pregada a todas as pessoas. E aqui o que Ezequiel está falando aqui, Deus falando para Ezequiel, é da nossa responsabilidade enquanto propagadores da palavra, porque uma pessoa que se perde, sabendo que a gente tem a palavra, pode dar a palavra, meu irmão, a gente acaba sendo responsável, porque a gente se omitiu. Então, preservar a palavra, estudar a palavra e levar a palavra. Essa é a nossa responsabilidade. É o que Deus está falando para Ezequiel aqui. E aí vai falar do cerco simbólico de Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque então, erga obras de cerco contra ela, construa a rampa, monte de acampamentos ao redor. Deite-se do lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Entendeu? Ou seja, está dizendo aqui que do lado esquerdo está dizendo aqui que vai carregar a iniquidade, entendeu? E uma representação do pecado. E interessante que esse tijolo aqui representa o cerco de Jerusalém, a queda de Jerusalém, né? E aí, terminado esse prazo, deite do seu lado direito e carregue a iniquidade da nação Judá durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Ou seja, um dia para cada ano, ou seja, 40 anos. E 40 anos, toda vez que a palavra 40 aparece, significa lá provação, deserto, aprendizado, mas é um ciclo completo de provações. Então, se cada ano, são 40, como fala aqui, é um ano, um dia para cada ano, são 40 dias, são 40 anos. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-la com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias de sua aflição. Você está dizendo aqui que Israel, né, Jerusalém, eles vão cumprir toda a provação, né? Pegue trigo, cevado, feijão, lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha, faça com eles pão, você deverá comê-lo durante 390 dias. E isso é interessante da gente observar também, esses 390 dias. E a dieta que está passando lá é a dieta vegetariana, que é insuficiente. É insuficiente para alimentar, mas representa o que? A falta, a necessidade que está se passando naquele momento lá, né? E aí, é interessante observar que deitado lá direito também, deitar sobre o lado esquerdo, representa o lado norte que simboliza a cidade, né? Quando deita para o lado direito, fica para o sul, simbolizando o reino do norte e o do sul, respectivamente. Interessante a gente observar isso. E aí você vai falar assim, depois cá embaixo, também peça meio litro d'água, beba em hora determinada. Como pão que você comeria um bolo de cevada, ácido, à vista de todo o povo usando fezes humanas como combustível. Por que fezes humanas como combustível? Porque fezes tem gás. Nada tem gás, está cozinhando ali com gás, né? Mas aí ele fala, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E aí o Senhor, não tem problema não. Você vai fazer o quê? Vai assar o pão em cima de esterco de vaca e não de fezes humanas. Ele acrescentou
Filho do homem, cortarei o suplemento de comida de Jerusalém, o povo comerá com ansiedade, comerá comida racionada, beberá com desespero e água racionada. Olha que coisa terrível aqui, está anunciando aqui o juízo sobre Judá e sobre Jerusalém, né? E aí, agora, filho do homem, capítulo 5, apanhe, agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada, use como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba, depois tome uma balança de pregos, reparta o cabelo, uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias de cerca da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. Espalhe o terço ao vento, porque eu os perseguirei com a espada desembainhada. Mas apanhe algumas poucas mechas de cabelo e esconda nas dobras da sua roupa. E destas ainda pegue algumas e atire no fogo, para que se queime. Dali um fogo se espalhará por toda a cidade, por toda a nação de Israel. Está dizendo aqui o sofrimento que virá, né? Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém que pus no meio dos povos com nações ao redor. Contudo, sua maldade se revoltou contra minhas leis e decretos. Por isso diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e infligirei castigo à vista de todas as nações. Por causa dos seus ídolos detestados, farei com que você nunca mais voltará a fazer isso. Porque entre vocês, os quais os pais comerão seus próprios filhos, os filhos comerão os pais. Que castigo terrível, meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que nos capacite, Senhor, a levar a palavra e não sejamos omissos de não levar a palavra. Deus nos abençoe.